encostar o ouvido dele no teu peito agora. Deixa. E eu oro em nome de Jesus, pedindo que isso ocorra agora. Não perca essa oportunidade. Deus está aqui. A graça de Deus é para nós. É profecia bíblica que o nosso coração seria transformado. Deus está dentro de nós. Amém. Mas você já percebeu que ele é meio bobo? Já percebeu? Você é meio bobo? Eu também sou meio bobo. Porque às vezes a gente briga na nossa mente, não briga. De repente está um momento de oração e você começa a pensar em alguma dificuldade. Já aconteceu assim com você? Que você se perde na oração? Algumas preocupações, às vezes até inquietações, a gente fica inquieto a ponto de não conseguir orar, ou até mesmo num grupo de oração. Já aconteceu assim com você? E vai fugindo a paz, a alegria forte. E eu acho tão bonito quando São Paulo Apóstolo, na carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 4, sabendo de tudo isso, ele dá um conselho para a gente tratar das preocupações, para que a alma da gente fique tranquila. E ele começa com uma palavra muito linda, porque ele fala assim: alegrai-vos. Alegrai-vos. E ele continua: alegrai-vos no Senhor. Eu repito, ele está querendo dizer, você tem que se alegrar. Alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor. Que seja reconhecido de todos os homens a vossa bondade. Não vos inquieteis com nada. Apresentai as vossas preocupações a Deus através de oração, súplica e de louvor. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, há de guardar os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Ademais, tudo que é nobre, tudo que é louvável, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, isso deve estar em teu coração. E assim, o Deus da paz estará convosco. Olha que coisa linda. Ele não está falando de a gente vai se preocupar. Ele está falando de a gente não deve se inquietar. E quando eu começar a me preocupar, o que eu devo fazer? Entregar as vossas preocupações a Deus, através de oração. Ou seja, eu vou orar, vou entrar na presença de Deus, vou pedir perdão a Deus, o sangue de Jesus, vou pedir que Deus venha encostar o peito dele no meu coração. E daí eu vou fazer a súplica, é justamente o pedido que eu tenho que fazer. E o segredo, antes de receber, eu vou louvar, não é isso? Oração, súplica e louvor a Deus. Senhor, desde já eu te agradeço, eu bendigo o seu santo nome, porque eu sei que no momento apropriado, aquilo que realmente eu necessito, o Senhor vai me conceder. Olha que coisa linda! E qual que é a consequência disso? A paz de Deus, que excede todo entendimento. A paz de Deus é tão maravilhosa que foge ao entendimento humano. A paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar no meu coração, vai guardar na minha mente. Aonde? Em Cristo Jesus. Oh, meu Deus do céu! Então, nesse momento, eu falo para você: aquilo que te preocupa, aquilo que tira teu sono, aquilo que parece um monstro da madrugada, porque tem gente acordando de madrugada, assustada, com medo do futuro, com medo das coisas, falando: eu não sei o que vai acontecer comigo, eu não aguento mais isso, não sei quando Deus vai agir. Eu falo: aproveita e entrega agora. E eu garanto para você, eu prometo para você, não por mim, mas pelo poder da palavra de Deus, eu prometo para você que a paz de Deus vai inundar o teu coração, vai invadir a tua alma,
que você vai ter repouso, tranquilidade. Mas o que você precisa fazer? Entrega. Entrega a tua preocupação a Deus. Entrega. Levanta bem para o alto, estende as mãos, e os anjos de Deus vão recolher isso e vão levar até os pés da cruz do Senhor Jesus. E aquilo que você pediu, você vai receber, porque Deus nos ama. Deus nos quer com o coração tranquilo, em paz. Amém? Amém. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado, Jesus. E onde que anda a Virgem Maria em toda essa história? Já pensou se ela tivesse falado não? O anjo Gabriel vem, anuncia, e ela fala, puxa, mas eu estou com outros planos. Ela poderia ter falado isso ou não?
Ou Nossa Senhora é um robô que foi programado para dizer sim? Não, é ser humano. É que ela fez essa entrega. Eu acho tão bonito, porque a gente tem que distinguir algumas coisas, que às vezes a gente quer divinizar a Virgem Maria. Não, ela é um ser humano. O onipotente é só Deus. Só que a Virgem Maria, pela bondade, pela entrega dela, ela tem uma coisa muito linda, que é chamada de intercessão onipotente. Ela não é onipotente, só que tudo que ela pede para Jesus, ela consegue. Se a gente pedir pela intercessão de Nossa Senhora, vai acontecer. E como é uma noite do Espírito Santo, uma noite do batismo do Espírito Santo, a efusão do Espírito Santo, nós vamos pedir que o Espírito Santo venha até nós através da intercessão da Virgem Maria. Eu convido você a erguer seus braços e peça: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem em nosso meio, Espírito Santo. Seja bem-vindo em nosso meio, Espírito Santo, que nós queremos receber.